A nação rubro-negra, Léo Ortiz está encantado em jogar pelo Flamengo. Vai ter que lidar com isso, mas acho que isso só faz com que a competição fique cada vez maior. Boa tarde. Você fica me elogiando, vai ganhar um presente. Não, eu fiquei sabendo pelo doutor aqui do clube, que é o neto do Evaristo, né? Sei. Aí acho que antes de um jogo, antes de um treino, ele veio, pô, eu fui num evento ontem, aí o Zico falou de você e tal, falou que você jogaria, talvez se eu pudesse jogar no time de 81. Aí eu falei, não, beleza, doutor, tá bom. Deve ser mentira, né? Não tem vídeo, não dá. Aí no outro dia vazou o vídeo, eu falei, cara, ainda bem que tem vídeo, senão ninguém ia acreditar nessa história. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você. Né? Zico fez homenagem, Léo Ortiz falou sobre seleção brasileira e sobre como é legal, né, conversar com a torcida nas redes sociais. Falando sobre Flamengo versus Maricá, a Globo tirou o cavalinho da chuva e não transmitirá esse jogo que é decisivo para o Flamengo conquistar a Taça Guanabara. Falando sobre seleção brasileira, né, o Dorival já bateu o martelo e irá convocar 4 jogadores do Flamengo. Já eu falo para vocês quais são esses jogadores. Em relação ao Felipe Luiz, recebi uma informação lá de dentro do Ninho do Urubu, onde me explica o porquê que os jogadores estão conseguindo mandar tão bem dentro de campo em relação ao que o Felipe Luiz ensina no dia a dia no Ninho do Urubu. E Flamengo e Vasco são punidos pelo STJD. Já eu dou mais detalhes para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E eu vou começar o vídeo falando sobre a notícia principal, né? Que é essa informação que eu recebi lá de dentro do Ninho do Urubu. Nem sabia que ia chegar essa notícia, né? Porque tá difícil de receber informações internas. Só que a notícia que chegou foi sobre o trunfo que o Felipe Luiz está conseguindo fazer com jogadores, né? A gente se pergunta, cara, como que o Felipe Luiz consegue fazer o Flamengo jogar tão bem e outros técnicos não conseguiam fazer o Flamengo jogar bem, mesmo com as peças muito parecidas, né? Qualidade a gente tem, sempre falei, só que falta algo dentro de campo e o Felipe Luiz trouxe isso, né? A fonte que eu tenho que me trouxe essa informação, ela me disse que os jogadores do Flamengo estão encantados, os jogadores do Flamengo estão maravilhados com o modo que o Felipe Luiz passa as informações, né? O principal dessa notícia é o modo simples que o Felipe Luiz consegue conversar e explicar o que ele quer. Porque tem muito técnico que fala com muita robustez e palavras difíceis e o jogador ele não consegue entender, irmão. Tem jogador que não terminou nem o primário. Então, quando você chega com palavras difíceis, dando explicações complexas, fica muito difícil para o jogador entender e conseguir executar aquilo dentro de campo. Não estou falando que os outros técnicos eram mal técnicos, mas quanto mais mastigado você passar a informação, melhor. Pô, qual o funcionário que não quer chegar numa empresa e as informações não chegarem truncadas? E sim as informações chegarem com simplicidade, com facilidade, para que a pessoa ela compreenda. É isso que o Felipe Luiz está conseguindo fazer, né? Os jogadores, eles estão conseguindo executar tanto os reservas como os titulares, pelo que chegou para mim, por causa dessa facilidade, dessa sagacidade, dessa inteligência que o Felipe Luiz tem em relação a passar o que ele quer para os jogadores dentro de campo. Então entra jogador, sai jogador e o Flamengo continua performando muito bem e parecendo que não trocam peças, né? Parece que o Flamengo continua com as mesmas peças, só que é a facilidade que os jogadores têm em compreender o que o Felipe Luiz quer, né? O Felipe Luiz explica, fala pro jogador, você vai fazer isso e isso dentro de campo. E ele explica de uma forma muito facilitada. E o jogador consegue executar aquilo dentro de campo, na zona 3, na zona 4, onde for, que o Felipe Luiz ele separa, né, o campo por zonas. E o jogador sabe até onde pode ir, onde não pode ir, onde o coleguinha estará.
É por isso que às vezes o jogador do Flamengo pega a bola e já toca de primeira, parece que ele nem olhou, e às vezes o jogador nem olha, mas já sabe que o coleguinha estará naquela posição. Então eu fico muito feliz, né, primeiro, da minha fonte ter conseguido alguma informação para trazer aqui no canal como exclusividade, mas eu nem gosto de falar sobre isso, né? Eu gosto sempre de passar as informações da forma mais simples possível, sem gerar nenhum problema para o Flamengo. Em relação a isso, como é uma informação que não prejudica o Flamengo, eu acho que não tem problema nenhum de eu chegar aqui no canal e falar com vocês sobre essa qualidade que o Felipe tem, esse trunfo que o Felipe tem em relação a passar o que ele quer para os jogadores e os jogadores conseguirem assimilar da melhor forma possível por causa dessa comunicação excelente do nosso técnico Felipe Luiz. É isso, queria saber a opinião de vocês. Por favor, não esqueça de colocá-la aqui nos comentários. E nação rubro-negra, técnico Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, já bateu o martelo sobre a convocação de jogadores do Flamengo, tá? São vários jogadores, realmente a gente tem uma Seleflá na mão. Com outros técnicos o time não rendia muito, não existiam tantas e tantas convocações de jogadores para a seleção brasileira, só que depois da chegada do Felipe Luiz o time realmente se encaixou em campo e é aquela velha história, né? Um time muito bom eleva ao nível de um jogador mediano, né? E um time muito ruim baixa o nível de um jogador que tem uma qualidade boa. Eu falo mesmo sobre técnico, né? Um mau técnico na beira do campo, ou um técnico que não consiga passar a sua filosofia de uma forma facilitada para os jogadores, esse técnico ele acaba baixando o nível de excelentes jogadores, como era o caso do Flamengo com vários e vários, não estou citando um técnico, com vários e vários técnicos, tá? E a recíproca para mim é verdadeira. Quando tem um excelente técnico à beira do campo, até mesmo os jogadores que não estavam rendendo, eles começam a render pela facilidade da explicação do técnico, né? Como é o caso do Felipe Luiz. Então, o Dorival Júnior está de olho para convocar Danilo acabou de chegar e já será convocado. Wesley, que é batata, né? Qual rubro-negro não acha que o Wesley será convocado? Qual é o torcedor do Brasil? Nem falo rubro-negro. Qual é o torcedor do Brasil que acha que o Wesley não será convocado na próxima convocação do Dorival Júnior? Só se for um protozoário, só se for um submineral para achar que o Wesley não será convocado, né? Gerson e também o Léo Ortiz. Léo Ortiz que tá tudo feliz, né? Deu coletiva, rasgando de elogios o Flamengo, tá muito satisfeito, está realizado, está completo como jogador estando no Flamengo, né? E será convocado mais uma vez porque tem mandado muito bem. Então o Flamengo perderá a sua zaga na próxima convocação da seleção brasileira. Em relação ao Wesley, cara, como eu fico feliz de ver esse moleque dar a volta por cima por esforço próprio. Tem gente que recebe críticas e não aceita essas críticas, né? E preferem se esconder embaixo de um cobertor. E tem gente que pega a crítica, amassa a crítica, joga no liquidificador, bate essas críticas e bebe essas críticas e aprende, né? Críticas construtivas a gente pega como exemplo e tenta melhorar. E foi o que ele fez, contratou uma empresa e hoje, com certeza, é um dos melhores laterais direitos do mundo todo. Eu não tenho dúvidas nenhuma. E se ele melhorar um pouquinho o cruzamento, será o melhor lateral direito no mundo. Coloca aí algum lateral direito melhor do que ele no mundo todo, bota aí os 3 melhores que ele. Ele tá realmente, com certeza, no top 5, tá arrebentando e será convocado pelo Dorival Júnior para os próximos jogos da seleção brasileira. Em relação à seleção, é isso, né? 2 seleções, a seleção do Rio de Janeiro, que é o Flamengo, e a seleção brasileira. Parabéns aí, Wesley, esse moleque, para mim, é o que mais merece, é um dos casos que eu vi mais emblemáticos de jogadores dando a volta por cima. Parabéns a todos aí que serão convocados. Queria que nenhum fosse convocado para continuar treinando aqui no Flamengo, mas a gente sabe quanto é importante também para o jogador ser convocado. E com o Felipe Luiz a gente sabe que os substitutos desses convocados entrarão no time principal e corresponderão. Então por isso que não causa tanta preocupação termos jogadores aí na seleção brasileira, pelo menos com o Felipe Luiz à beira do campo.
E nação rubro-negra, infelizmente, nessa partida Flamengo versus Maricá, valendo a Taça Guanabara, porque se o Flamengo vencer o jogo, não depende de nenhum outro resultado, né? Volta Redonda disputa com o Flamengo essa Taça Guanabara e a Globo iria mostrar a partida de amanhã. Partida que seria jogada às 4h30 da tarde, mas a gente sabe que por causa desse sol, dessa onda de calor que está no Rio de Janeiro, fica impossível, né, a prática de um futebol com qualidade nesse horário de 4h30 da tarde. Então a Ferg se meteu no meio e passou o jogo para as 7 horas da noite. E infelizmente a Globo não transmitirá essa partida que seria transmitida em TV aberta, né? É uma notícia ruim, lógico. Todos os torcedores do Flamengo merecem ver as partidas, né? Porque a nossa paixão maior é o Mengão. Não adianta. Se tem o Flamengo jogando, tem um coração rubro-negro pulsando de alegria. E essa partida, em vez de passar na Rede Globo, ela passará somente no Sport TV e também no Premiere. A Globo, ela não conseguiu encaixar na sua grade de programação uma partida sábado às 7 horas da noite. Ela teria que mexer no Jornal Nacional, teria que mexer também nas novelas, e a Globo, ela não quis. Ela optou por transmitir Fluminense e Bangu no domingo. Então, em relação a esse jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, né, a notícia é triste. Queria que todo mundo pudesse ver o jogo, mas essa partida agora terá transmissão do Sport TV e do Premiere, ok? Então é isso, era apenas uma curtinha aqui para informar para os senhores essa decisão da Globo de não transmitir a partida e informar também para vocês onde vocês poderão conferir Flamengo versus Maricá, partida que vale realmente uma Taça Guanabara. Eu sei que é um título simbólico, mas a gente pode colocar aí mais um título na base de títulos do Felipe Luiz como técnico rubro-negro. Já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou a Supercopa e, se Deus quiser, vai ganhar essa Taça Guanabara e também o Campeonato Carioca. Felipe Luiz manda muito bem à beira do campo e encanta não só os jogadores, como também a nação rubro-negra. Vamos para cima deles sem a Rede Globo. E, rapaziada, apenas uma curtinha aqui para falar sobre a punição que o Flamengo e o Vasco receberam do STJD. Teve aquela confusão no Super 8, né, num campeonato de basquete, uma Copa Super 8 de basquete, que o Flamengo conseguiu se sagrar campeão, mandou muito bem o Flamengo. E teve um jogo que foi Flamengo e Vasco nos mata-matas, né, dessa competição, que o Vasco abandonou a quadra. Vocês lembram, eu trouxe vídeo aqui falando sobre esse jogo. Os caras, eles meteram o pé, não queriam voltar para a quadra, e quando voltaram para a quadra, protagonizaram um dos momentos mais hilários, né, e ridículos que eu já vi no basquete. Um time não querer jogar, ficou quicando a bola, esperando ali o tempo passar. Um papel ridículo, sacanagem com a torcida deles, sacanagem com a torcida do Flamengo, mas foi isso que o Vasco optou, né? Foi por essa opção que o Vasco ele quis seguir. Então, em relação a toda essa confusão, o Vasco e o Flamengo foram punidos. O Flamengo foi punido por não conseguir dar aquela segurança à partida, né? Porque ele era o mandante, então ele era o responsável pela segurança da arena, né? Como houve algum tipo ali de confusão com a torcida, jogando alguma coisa dentro da quadra, o Flamengo foi punido em R$45 mil. E o Vasco ele recebeu uma punição maior por abandonar a partida, né? Um pouquinho maior. O Vasco recebeu a punição de uma multa, R$48 mil. Então o Flamengo multado em R$45 mil, Vasco multado em R$48 mil. E aquelas cenas ficaram marcadas na história. Com certeza a torcida do Flamengo do basquete fará alguma música para homenagear esse momento patético do rival carioca nas quadras. E, rapaziada, apenas uma curtinha aqui para fechar o vídeo com chave de ouro, falando sobre a coletiva do Léo Ortiz. Léo Ortiz deu uma coletiva lá no Ninho do Urubu e ele foi bem sincero em dizer que não pensa em ir para a Europa, né? Foi perguntado para ele, ele falou: meu foco total é o Flamengo, é conseguir também chegar à seleção brasileira através do Flamengo, mas o meu foco principal é dar alegrias à nação rubro-negra, poder performar dentro de campo e curtir esse momento, né? Ele falou que troca ideia com a galera nas redes sociais, a gente sabe que isso aí é uma faca de dois gumes, né? Como meu filho falava quando era pequeno, é uma faca, pai, de dois legumes, é isso aí.
Rede social é legal pra caramba, né? Quando o time tá bem. Quando o time tá mal, é melhor a gente nem olhar os haters, porque chegam tantas notícias, né? Tantas notícias não, chegam tantas respostas, tantos comentários complicados, que às vezes é melhor a gente deixar as redes sociais de lado. A gente não vai morrer porque não tá olhando o Instagram, porque não tá olhando o Twitter, porque não tá olhando outras redes sociais, Facebook, sei lá, mano, eu nem tenho rede social. Eu gostava mesmo, era do Orkut, o Orkut que era legal, né? Mas hoje em dia as coisas mudaram e eu parei no tempo. Então, minha rede social é aqui, é o YouTube, onde eu troco ideia com vocês. Eu sei que tem muitos comentários negativos quando a fase é ruim, só que ele tá curtindo essa fase boa, trocando ideia com a galera lá nas redes sociais. Ele falou, além de dizer que não pretende ir pra Europa, né? É um jogador que está totalmente realizado aqui no Flamengo, ele também rasgou elogios e falou que para ele é um título receber essas mensagens, né, do Zico, homenagem do Zico. Então o cara tá onde ele quer ficar. Tem muito jogador, a maioria dos jogadores, eles colocam o negócio aqui do lado do rosto e só miram na Europa. O Léo Ortiz parece ser diferente, parece ser um jogador mais consciente e opta por ficar aqui no Brasil, porque sabe, né, que nenhuma torcida do mundo trará essa paixão. E quando a torcida tá junto com o Flamengo aí, ninguém segura o vermelho e preto. E ele ainda falou sobre a parte ali do Felipe Luiz, né, que tem 3 zagueiros com características parecidas, né, com uma excelente qualidade na saída de bola. Léo Ortiz, Léo Pereira e também o Danilo. Então ele falou, cara, o Felipe Luiz tá tranquilo, por causa desses zagueiros com qualidade na saída de bola. No nosso esquema tático, o volante ele fica mais um pouco e o zagueiro tem uma liberdade maior. É isso que a gente tem visto em campo. Os 10 jogadores de linha com uma qualidade altíssima na troca de passe. Isso deixa o Flamengo sempre com vantagem. Ele falou, cara, se a gente não tomar gol aqui na zaga do Flamengo, com certeza o ataque fará gol, né? É muito raro o ataque do Flamengo não conseguir marcar os seus tentos nas partidas. É isso. Em relação ao Léo Ortiz, fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Até a próxima, bom fim de semana e saudações.